que são chatbots, né? A gente tem que entender o que são chatbots. E o nome já diz, né? Ele já denuncia o que é um chatbot. Ele é uma subcategoria de bots, né? Ou de robôs, né? Então, o que a gente ouve aí falar na mídia, ouve falar em diversos lugares sobre o pessoal está usando bot, é um bot, o que é um bot, né? Então, bot é uma abreviação de robô em inglês, né? Robot. E significa que você está automatizando algo de alguma forma, tá? Que pode ser considerado um robô. Esse robô pode ser o quê? Pode ser um robô em termos de hardware, pode ser um robô em termos apenas de software, né? Um web crawler que vai numa página, busca alguma coisa, é um robô que faz o trabalho de um crawler, né? Um web scraping numa página e tudo mais. Então são robôs. Porém, chatbots são robôs, só que com o chat na frente, correto? Então vou trazer um slide aqui para mais ou menos conceituar qual é a minha visão sobre chatbots. Então, na internet a gente acha várias definições para chatbots, tá? Vários autores falando sobre isso, alguns livros falando sobre isso. E eu li algumas definições, isso já faz um tempo que eu tenho essa definição que eu mesmo desenvolvi baseado nas definições que eu lia e entendia sobre o assunto. E então, chatbot é uma união de chat mais robot. No que ele consiste em uma frase? Para mim é um software automatizado que interage com serviços de mensageria ou serviços de mensageiros, ok? Podendo fazer uso de inteligência artificial. E aqui eu já trago um detalhe para vocês. Notem que quando eu falo podendo fazer uso de inteligência artificial, significa que isso é algo opcional. Ou seja, quando você ouvir falar que chatbot é inteligência artificial, a minha opinião sobre o assunto é que essa afirmação é totalmente incorreta. Por quê? Se você já trabalhou com chatbot ou você já criou um, né, por estudo, alguma coisa assim, você tem a certeza que um chatbot pode ser composto por apenas códigos procedurais, né, códigos estáticos, sem fazer o uso de algum algoritmo de inteligência artificial ou algo do gênero. Então você pode ter um chatbot que simplesmente está atrelado a um mecanismo de troca de mensagens e ele simplesmente pode repetir o que você está escrevendo no chat. Então a gente chama isso de ecobot, né? Um chatbot que apenas faz eco do que você escreve, né? Um eco do que você escreve. Então não tem nada de inteligência artificial nesse chatbot, correto? Outro tipo de chatbot que não usa inteligência artificial chatbots muito simples que automatizam pequenas coisas, né? Ele apenas está lá para entregar uma interface mais intuitiva com o usuário. Então, ele simplesmente facilita um clique num botão ou você conversar com ele por alguns comandos prefixados e ele fazer algumas coisas. Então, nesse caso, não está sendo utilizado nenhum tipo de inteligência artificial. Algumas pessoas falam if else é inteligência artificial, logo um chatbot que tem if else internamente no código dele é inteligência artificial. Como eu falei, aí a gente cai num outro ponto. Se if else é inteligência artificial, então praticamente todos os códigos que a gente escreve em aplicações comerciais tendem a ser um tipo de inteligência artificial. Você percebe que esse termo perde o valor quando a gente banaliza ele dessa forma. Então a gente acaba nem conseguindo mais categorizar coisas quando a gente vai falar sobre inteligência artificial, se a gente tratar if else como IA, certo? Então, às vezes o pessoal se apega muito
alguns termos lá de 1950 sobre o que era inteligência artificial e esquece que os tempos evoluíram, né? O que antes lá era considerado inteligência artificial, o que antes lá era considerado um computador, que era do tamanho de uma sala, por exemplo, né? Lá nos primórdios, hoje a gente tem outra visão sobre isso, né? As coisas evoluem. Então, óbvio que a história é importante, mas é preciso evoluir para que a gente consiga progredir. Então, aqui fica esse ponto sobre se if-else inteligência artificial, e então se o meu chatbot tem if-else, será que ele é inteligência artificial ou não? A minha resposta é não. Você tem que fazer uso de algum serviço que tenha uma inteligência, que foi houve um treinamento dessa inteligência e ela foi encapsulada nesse chatbot para você poder categorizar ele dessa forma, ou utilizar serviços externos, enfim, né? Mas basicamente esse é o ponto. Tendo conceituado o que é um chatbot na minha visão e tendo feito esse disclaimer sobre o uso da inteligência artificial, vamos seguir. Quando a gente fala de chatbot, geralmente o pessoal acaba tentando ou tendo uma visão, às vezes, de que um chatbot é uma aplicação totalmente diferente do convencional, é algo do outro mundo, é algo muito diferente do que a gente faz no dia a dia para quem trabalha com aplicações aí, line of business, por exemplo. Mas não. Chatbot, na verdade, ele é uma aplicação comum, é uma aplicação normal, só que a grande mudança que ele traz para a sociedade, vamos dizer assim, é em termos de user experience, ou seja, a experiência do usuário, né? Você ter uma apresentação desse software para o usuário de maneira diferente. Por quê? Porque o front-end da sua aplicação não vai ser mais um formulário numa página web, não vai ser mais uma aplicação desktop, uma aplicação console. Vai ser o que agora? Vai ser a utilização de um chat, né? Por isso que ele é um chatbot. Você vai trocar mensagens com o sistema de forma a utilizar uma linguagem natural ou não, dependendo como ele é implementado. Então você tem a vantagem, tem a possibilidade de utilização de linguagem natural. Tá? O que é linguagem natural? É a linguagem que você conversa com seu amigo, que você troca ideia, e é uma linguagem mais confortável para você fazer requisições, para você questionar sobre alguma coisa, enfim. Então, além da linguagem natural, que facilita essa troca de mensagens entre uma máquina e uma pessoa, né? E depois eu posso falar um pouquinho como utilizar essa linguagem natural, mesmo que você não utilize uma linguagem tão natural assim, né? Falar de qualquer forma, você ainda assim consegue trocar mensagens, mesmo que seja por comandos prefixados com um chatbot, e ele consegue te dar retornos. Tá? Então, você tem um envio e uma resposta que torna o processo mais natural também. Nessa próxima vantagem é o uso de plataformas de troca de mensagens consolidadas. O que eu quero dizer com isso? Você pode muito bem desenvolver um chat para acoplar o seu chatbot nesse chat. Então você desenhar o mecanismo de troca de mensagens. Mas o mais interessante é quando você faz um chatbot e você utiliza as plataformas que já existem de troca de mensagens. Quais são essas plataformas hoje em dia? Facebook Messenger, o WhatsApp, o Telegram, Slack, temos o Discord, temos várias plataformas aí que funcionam através de chat, correto? Então, o trunfo maior que eu acho, principalmente quando você está desenvolvendo um chatbot para rodar comercialmente, é que os usuários eles não precisam mais acessar, por exemplo, um site específico para entrar em contato com o teu serviço.
eles podem acessar uma plataforma que eles já têm no celular, por exemplo, ou eles já têm um perfil criado, que é lá, por exemplo, o Facebook, que é, por exemplo, o WhatsApp. Então ele simplesmente acessa um contato, vamos dizer assim, ou uma página, no caso o Facebook, e começa a trocar mensagens com aquele perfil que por trás, na verdade, está rodando o seu chatbot. É o seu chatbot que está gerenciando essa conversa com o usuário. Então isso fica muito mais confortável para que ele tenha essa troca aí e não precise se cadastrar num novo site, criar um novo cadastro lá numa plataforma própria que foi inventada para ter acesso a esse tipo de serviço, enfim, né? E a terceira vantagem traz um ponto bem legal, que é quando você está usando de forma móvel, né? No mobile, por exemplo. Então dispensa o uso de apps ou programas adicionais. Com o chatbot você consegue ter acesso a um tipo de serviço entrando em contato com o mensageiro. Então você busca lá no Facebook, por exemplo, das pizzarias, você entra no perfil da pizzaria e começa a conversar lá com o chatbot. Ele vai falar com você, vai te dar as opções, dependendo do nível de implementação dele, ele consegue fazer uso de linguagem natural, né? E você consegue facilmente fechar alguma coisa através de uma conversa. Então se dispensa muitas vezes baixar um app, instalar o app. Tem muitas aí serviços de entrega de comida que tem apps próprios, então você não vai ficar baixando um app uma vez na vida para fazer isso. Se você tiver um contato pelo WhatsApp lá, é muito mais rápido, muito mais prático, né? Você já tem tudo na mão. E isso ajuda a ter uma adoção e engajamento facilitado pela facilidade que você tem em trocar essas informações.